E aí galera, seja bem-vindo ao canal do PET KTUs. É mais um vídeo do projeto Superação PET, mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e ativa as notificações. Hoje é mais um vídeo de álgebra linear. O assunto do vídeo de hoje vai ser a regra de Cramer. Então vamos aprender a resolver sistemas utilizando essa regra. Então vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos aprender a resolver esse sistema aqui por meio da regra de Cramer. Mas antes, vamos colocar o nosso sistema aqui na sua forma matricial, fazer uma análise aqui dele. O que seria a forma matricial? Seria a matriz de coeficientes. O que seria essa matriz de coeficientes? Cada incógnita aqui tem um coeficiente. Na primeira equação o x tem um coeficiente, na segunda equação o x tem um coeficiente, na terceira equação o x tem um coeficiente, da mesma forma para o y e para o z. Vamos pegar e trazer esses coeficientes para cá em forma de matriz. Então para x, a coluna dos coeficientes de x fica como? 2, 1 e 3. De y, menos 5, 2 e menos 4. De z, 2, menos 4 e menos 6. Então aqui é a matriz de coeficientes, tá ok. A forma de um sistema matricial vai ser uma multiplicação de matriz, onde a primeira matriz é a matriz de coeficientes, a segunda matriz que vai estar multiplicando vai ser a matriz das incógnitas. Quem é as minhas incógnitas? É x, y e z, ou seja, vai ser uma matriz coluna, que vai resultar em uma matriz coluna também, que vai ser a matriz dos termos independentes, que é os termos aqui que fica depois da igualdade, ó, 2, 5 e 1. Então, temos 2, 5 e 1. Então, essa é a forma matricial do sistema, que é uma multiplicação entre matrizes. O que precisa acontecer para eu poder utilizar a regra de Cramer? Primeira coisa, o número de equações vai ter que ser igual ao número de incógnitas. Ou seja, no meu sistema aqui eu tenho 3 equações. A primeira, a segunda e a terceira. Quantas incógnitas eu tenho? Eu tenho 1, 2 e 3. Ou seja, o número de equações é igual ao número de incógnitas. Então tá ok. Outra coisa que tem que acontecer é que o determinante da matriz de coeficientes tem que ser diferente de zero. Ou seja, o determinante dessa matriz aqui, ó, que é a matriz de coeficientes, tem que ser diferente de zero. Então, o determinante da matriz de coeficientes tem que ser diferente de zero. O número de equações é igual ao número de incógnitas, ok. Se o determinante for diferente de zero, vai estar ok também, então eu vou poder utilizar a regra de Cramer, que consiste em quê? Consiste nesse esqueminha que eu coloquei aqui em cima. O que significa? Para eu encontrar o valor de x, a solução do sistema x, vai ser determinante de x sobre d. Esse d aqui é esse determinante aqui da matriz de coeficientes, que eu costumo chamar de determinante principal. O dx vai ser o determinante de x, que vai ser obtido quando eu pegar... Vou explicar aqui, vou apagar aqui. O determinante de x vai ser obtido quando eu pegar e retirar aqui os coeficientes de x e substituir, que é uma coluna aqui, né? E substituir pelos termos independentes. Aí eu vou obter uma nova matriz. Dessa nova matriz eu calculo o determinante. Se não tiver dado para entender, muito bem, quando a gente estiver resolvendo o sistema, vai ficar mais fácil de aprender. Semelhantemente, o y vai ser o determinante de y dividido por d, que é o determinante principal. E o z vai ser dz, determinante de z, sobre determinante principal. Então, por meio da regra de Cramer, nós obtemos a solução do sistema para x, y e z dessa forma aqui. Então, isso aqui é muito importante você saber. Ó. Isso que eu deixei aqui bem em destaque. Mas primeiro, antes de tudo, vamos calcular o determinante da matriz de coeficientes. Então, eu vou trazer a matriz de coeficientes aqui para baixo. 2, 1 e 3, menos 5, 2 e menos 4, 2, menos 4 e menos 6. Vamos calcular o determinante dela. Apresentação aqui do determinante. Como é que eu vou utilizar? É uma matriz de 3 por 3. Então, eu vou fazer aquele mesmo esqueminha. Vou repetir a primeira e a segunda coluna. Então, repetindo aqui a primeira coluna e repetindo a segunda coluna. Agora eu vou traçar diagonais principais e diagonais secundárias
e calcular o determinante. Como isso, acredito que você já saiba fazer, então eu vou dar uma avançada e já trazer só o resultado. Bom, então está aqui o determinante calculado. Primeiramente eu tracei as diagonais principais, que estão de verde. Depois tracei as diagonais secundárias, que estão de rosa. O determinante vai ser a soma das diagonais principais, que está aqui em parênteses, aqui no primeiro parênteses, em verde, menos a soma das diagonais secundárias. Então, nas diagonais principais eu obtive a multiplicação dos resultados menos 24 mais 60 menos 8, menos, na diagonal secundária, 12 mais 32 mais 30. A soma da diagonal principal ficou 28 e a soma da diagonal secundária ficou 74. Então, 28 menos 74, obtive um valor menos 46, ou seja, o nosso determinante deu diferente de zero. Então, tá ok. Eu tenho três incógnitas, 3 equações, e o determinante é diferente de zero, da matriz de coeficientes. Então, eu posso utilizar a regra de Campbell. Lembrando que o determinante que eu calculei aqui é o determinante principal, ou seja, esse D aqui, ó, eu já tenho. Para me finalizar, o que é que eu preciso para aplicar a regra de Campbell? O dx, o dy e o dz. Então, nós vamos calcular eles agora. Então, agora vamos entender como é que calcula o dx, o dy e o dz, começando para o dx. Primeiramente, eu tenho que ter aqui a matriz de coeficientes, que é a matriz de coeficientes. O que eu vou fazer para fazer o dx? Primeiramente, você vai trocar a coluna dos coeficientes de x, que é essa primeira coluna aqui, ó. Você vai trocar ela pela coluna dos termos independentes, que é 2, 5 e 1. Então, como é que vai ficar minha matriz de x? A coluna que era dos coeficientes de x, eu vou substituir pelos termos independentes. Então, a primeira coluna vai ficar como agora? Vai ficar 2, 5 e 1. E as demais colunas eu repito. Então, fica menos 5, 2, menos 4, 2, menos 4 e menos 6. Então, essa é a matriz de x. Para fazer o determinante de x, eu só pego e calculo o determinante dessa matriz. Então, nós vamos calcular agora o determinante dessa matriz, por meio daquela regrazinha de repetir. Vamos calcular agora o determinante dessa matriz aqui. Como é que eu vou fazer? Vou repetir a primeira e a segunda coluna. Traçar as diagonais principais e diagonais secundárias. Então, vou traçar aqui a diagonal principal. Você não quer a diagonal principal. Agora, vou traçar as diagonais secundárias. Esse esquema bem simples de fazer, determinante. Então, o dx vai ficar de que forma? Vai ficar a soma da multiplicação das diagonais principais. Aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes menos 6, dá menos 24. Aqui eu tenho menos 5, menos 4 vezes 1, vai dar 20 positivo. 20 positivo. A última diagonal principal tem 2 vezes 5 vezes menos 4. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes menos 4, menos 40. Então, diagonal principal, ok. Menos a soma da multiplicação das diagonais secundárias. Aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 1, dá 4. Aqui eu tenho 2 vezes menos 4 vezes menos 4. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 4 dá 32 positivo. Aqui eu tenho menos 5 vezes 5 dá menos 25. Menos 25 vezes menos 6 dá 150 positivo. Então, como é que vai ficar aqui o meu dx? Determinante de x. Menos 24 mais 20 fica menos 4. Menos 4 com menos 40 dá menos 44. Menos 4 mais 32 é 36. 36 mais 150 é 186. Então, fica menos 44 menos 186. Aqui eu repito o sinal e somo os valores, né? Então fica 186 mais 44. Fazendo aqui em cima rapidinho. 0, 1, 9, 13 vai 1, 230. Então, aqui vai ficar menos 230. Então, esse é o nosso valor para o dx. Ou seja, eu já tenho o dx e já tenho o determinante principal. Eu já posso calcular o x. Então, o x vai ficar como? O x vai ficar dx, que é menos 230,
dividido pelo determinante principal, que é menos 46. Menos com menos dá mais, então vai ficar positivo o nosso valor aqui. 230 dividido para 46, fica 5 positivo. Então, o nosso valor de x, solução para x, é igual a 5. Então, já calculamos o x. Então, vamos marcar aqui. Agora, vamos fazer o y. Para fazer o y, eu preciso do determinante de y. Então, vamos fazer ele agora. Vou apagar aqui, você anota aí e vamos encontrar o determinante de y. Então, vamos fazer agora o determinante de y, seguindo o mesmo esquema. Primeiro, temos que formar a matriz de y. Como é que vamos fazer isso? Vamos organizar aqui. Vai ser com base na matriz de coeficientes. Agora, em vez de eu substituir a coluna dos coeficientes de x, eu vou substituir a coluna dos coeficientes de y, que é a segunda coluna, como você pode ver aqui. Eu vou substituir essa coluna pela coluna dos termos independentes, que é 2, 5 e 1. Dessa forma, eu vou conseguir obter a minha matriz de y. Então, as outras colunas eu só repito, 2, 1 e 3, que é a primeira coluna. A segunda coluna aqui eu vou substituir ela pela coluna dos termos independentes, que é 2, 5 e 1. E eu vou repetir a última coluna, 2, menos 4 e menos 6. Então, essa é a minha matriz de y. Para mim fazer o determinante, então eu vou fazer o determinante de y agora, né? Dessa forma, eu vou utilizar a regrazinha lá de repetir as duas primeiras colunas à direita da matriz. Então, eu vou repetir aqui. Vamos fazer aqui o esquema para calcular o determinante dessa matriz aqui. Vou apresentar aqui o determinante dessa matriz. Vamos repetir a primeira e a segunda coluna. 2, 1 e 3. 2, 5 e 1. Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque questão de determinante você já sabe fazer. Então, vou dar uma acelerada aqui, vou traçar as diagonais principais e secundárias e calcular o determinante. Então, aqui já calculei o determinante. Fiz a multiplicação dos termos das diagonais principais menos os termos das diagonais secundárias. Então, vamos explicar como é que eu fiz. 2 vezes 5 vezes menos 6 deu menos 60. 2 vezes menos 4 vezes 3 deu menos 24. 2 vezes 1 vezes 1 deu 2. Menos a soma da multiplicação dos termos da diagonal secundária. 2 vezes 5 vezes 3 deu 30, positivo. 2 vezes menos 4 vezes 1 deu menos 8. 2 vezes 1 vezes menos 6 deu menos 12. Que a soma dos termos da diagonal principal deu menos 82. E a soma dos termos da diagonal secundária deu 10. Então, menos 82 menos 10 deu menos 92. Então, com isso, eu já consigo calcular o y. O y vai ser o dy sobre o d. O dy deu menos 92 e o nosso d é menos 46. Então, menos 92 dividido para menos 46 vai dar 2 positivo. Então, eu já calculei tanto o valor de x como o valor de y por meio da regra de Cramer. Então, eu já tenho uma solução de x e y. Para finalizar, vamos fazer o dz. Então, para finalizar, vamos calcular o dz. Primeiramente, vamos montar a matriz de z. Foi o que eu fiz aqui para montar a matriz de z. A partir da matriz de coeficientes, a coluna que representa os coeficientes de z, que é essa terceira coluna aqui, eu vou pegar e substituir pela coluna dos termos independentes, que é 2, 5 e 1. Então, como é que vai ficar a matriz de z? Vai ficar 2, 1 e 3, 2, 1 e 3, menos 5, 2 e menos 4. E a coluna aqui eu fiz a troca. Ó. Não é mais os termos, os coeficientes de z. Agora é o termo independente. Então, 2, 5 e 1. Então, essa é a matriz de z. Com essa matriz, eu vou calcular o determinante por meio daquela regra que a gente está utilizando. Então, vamos representar aqui o cálculo do determinante. Repete as duas primeiras colunas à direita da matriz. 2, 1 e 3. Menos 5, 2 e menos 4. Traça as diagonais principais e diagonais secundárias. E faz o cálculo determinante. Vou acelerar o vídeo também nessa parte. Já vou trazer aqui o valor do determinante de z. Pronto. Já tracei as diagonais principais e diagonais secundárias. Fiz a soma da multiplicação dos termos da diagonal principal menos os termos da diagonal secundária. Obtive aqui na diagonal principal a multiplicação dos termos. Na primeira diagonal, 4
Na segunda diagonal, menos 75. Na terceira diagonal, menos 8. Menos. Na diagonal secundária, eu obtive como soma da multiplicação dos termos. 2 vezes 2 vezes 3 é 12. 2 vezes 5 vezes menos 4 deu menos 40. Menos 5 vezes 1 vezes 1 deu menos 5. Então, aqui na diagonal principal eu tenho 4 menos 75 menos 8, que dá menos 79. Menos 12 menos 40 menos 5, que dá menos 33. Ou seja, eu tenho menos 33. Então, eu vou ter menos 79, menos com menos mais, menos 79 mais 33, que deu menos 46. Ou seja, o DZ é menos 46. Com isso, eu consigo calcular o nosso Z, que vai ser DZ, que é menos 46, dividido pelo determinante principal, que também é menos 46. Então, aqui vai dar 1 positivo. Ou seja, eu obtive a solução do nosso sistema. O nosso x deu igual a 5, o nosso y deu igual a 2 e o nosso z deu igual a 1. Essa foi a solução que a gente obteve utilizando a regra de Camer. Vamos verificar se está ok. O x é 5, o y é 2 e o z é 1. Então, vamos substituir aqui na primeira equação. 2 vezes 5 dá 10. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. 2 vezes 1 dá 2. Então, 10 menos 10 mais 2 dá igual a 2. Então, ok. Vamos verificar aqui na segunda. O x é 5, então 5. 5, deixa eu ver aqui, peraí, calma aí, vamos aqui, calma. Calma, sistema. Eita, tá bugando. Então, vamos aqui para a segunda equação. O x 5, mais 2 vezes o y, 2 vezes 2 é 4, menos 4 vezes o z, menos 4 vezes 1 é menos 4. Então, 5 mais 4 menos 4 vai dar 5, então também está ok. Vamos verificar agora na última equação. 3 vezes x, 3 vezes 5, 15, menos 4 vezes 2, que é menos 8, menos 6 vezes 1, que é menos 6. 15 menos 8 é 7. 7 menos 6 é 1. Então, também está ok. Então, verificamos que a solução que a gente encontrou satisfaz o sistema. Então, esse foi o vídeo de hoje. Resolvemos o sistema por meio da regra de Camer. Se você gostou, deixa o like, deixa o comentário e até os próximos vídeos. Valeu!